Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre Eredivisie. Nós tivemos nesse último final de semana mais uma rodada no campeonato holandês, né? Já estamos chegando aí nas últimas rodadas desse ano de 2020. Lembrar que nesse ano a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? Normalmente o campeonato holandês era dividido pela metade, né? Então a gente chegava até a 17ª rodada no primeiro ano, né? No período antes do inverno, antes das férias de Natal e Ano Novo. E a segunda metade, o segundo turno acontecia depois, na volta, né? Lá em janeiro. Nesse ano a gente vai ter só 14 rodadas das 34, né? 14 rodadas vão acontecer antes das férias de Ano Novo. Aí a gente tem uma pausa, né? Uma pausa que não é muito grande. Vai ter jogos acontecendo até quinta-feira que vem, né? Então é quase em cima do Natal, quinta ou quarta, né? Deixa eu até olhar para não passar a informação errada. Mas quarta-feira, até a quarta-feira nós temos jogos válidos pela 14ª rodada, e aí eu já ia me esquecendo. No domingo, dia 27, a gente vai ter um jogo atrasado, que vai ser a última partida da Eredivisie em 2020, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso dali, né? Deixa eu só explicar a situação antes. Então teremos 14 rodadas antes das férias e depois as 20 rodadas restantes. Obviamente, né, isso acontece por conta da pandemia. Então, para quem não lembra, a Eredivisie ficou muito tempo interrompida, tanto é que o campeonato 2019-2020 não foi concluído, né, não teve campeão, não teve rebaixado, não teve nada. E por conta dessa longa pausa, a Eredivisie começou um pouquinho mais tarde, né? Então acabou não tendo tempo para se fazer os 17 jogos habituais antes das férias. Mas explicando isso daí, vamos falar sobre a rodada em si. A gente teve uma rodada um pouquinho mais normal nesse fim de semana, mas ainda assim tem alguns assuntos interessantes para nós tratarmos, né? Vamos falar um pouquinho de notícias também do futebol holandês e competições europeias, né? Comentar aí os últimos jogos e o panorama pro mata-mata. Temos dois times holandeses no mata-mata da Europa League, Liga dos Campeões. Não tem mais nenhum time da Eredivisie, o Ajax foi eliminado. Mas a gente chega lá depois, né? Vamos falar primeiro sobre a Eredivisie, sobre o campeonato holandês, e aí eu tenho alguns jogos específicos que é interessante a gente mencionar aqui, né? O primeiro deles tem que ser Heracles e Fortuna Sittard, jogo que abriu a rodada na última sexta-feira e vitória do Fortuna. Fortuna venceu essa partida por 2-1, né? Uma partida em que o Fortuna se baseou muito no bom aproveitamento das finalizações, então foi um time que chegou pouco, mas que quando chegou foi cirúrgico, foi um time muito competente na hora de finalizar, de aproveitar os contra-ataques, coisa que o Heracles não conseguiu fazer. Não, o Heracles fazendo mais uma temporada bem aquém do que a gente esperava, né? E, enfim, tá ali naquela zona perigosa do campeonato, né? O Fortuna subiu um pouquinho com essa vitória. O Fortuna foi para 9 pontos ganhos, acabou empatando em pontuação com o Heracles. O Heracles está na frente
pelo saldo de gols, mas os dois times têm 9 pontos. O Heracles é o 13º e o Fortuna é o 14º. Para vocês terem uma ideia, o VVV, que é o 15º, também tem 9 pontos. E na zona de rebaixamento, o Willem tem 8 pontos, o Adel 7 e o Emmen tem 4. O Emmen, que é o lanterna da divisa até agora, não venceu nenhuma partida, né? Uma situação complicada aí da equipe do Emmen, pelo menos em termos de pontuação, né? O Fortuna com essa vitória deu uma aliviada, segunda vitória seguida da equipe do Fortuna no campeonato. Vamos ver se consegue manter aí essa boa sequência. Né? O time do Fortuna não é horrível, não é o pior time do mundo, mas a defesa do Fortuna Sittard é bem frágil, né? E o time tem toda aquela experiência de Eredivisie para conseguir sobressair em momentos mais cruciais, né? Então, sim, são duas vitórias bem importantes, dois resultados que podem fazer a diferença no futuro, com certeza, né? Seguindo aqui na rodada, a gente tem outras partidas que são interessantes de serem mencionadas aqui, e uma delas é a situação do Willem, né? O Willem que acabou sendo derrotado mais uma vez, mais uma derrota da equipe de Tilburg, dessa vez dentro de casa, para a equipe do Sparta Rotterdam. Esse jogo acabou terminando 3-1 pro Sparta Rotterdam contra o Willem II. O Willem que já está com 3 derrotas seguidas no campeonato, tem uma das piores defesas da Eredivisie, com 24 gols sofridos em 12 jogos, média de 2 gols sofridos por jogo, né? E um time que não lembra em nada a equipe que se classificou para a Europa League, né? É bom lembrar que o Willem jogou a Europa League nessa temporada, no início da temporada o Willem jogou playoff contra o Rangers, né? Que está ali vivo na competição, avançou para o mata-mata, inclusive. Então, não, um momento pelo menos inesperado para a equipe do Willem. Tudo bem, o Willem tem um histórico ali de lutar contra o rebaixamento, de estar em posições mais modestas, né? Mas uma temporada que você começa jogando Europa League, você não imagina terminar na luta contra o rebaixamento, né? Então é justo dizer que é um começo pelo menos decepcionante dos tricolores, né? Vamos ver, a equipe ainda tem totais condições de reverter essa situação, até porque o adversário desse fim de semana era um adversário muito competente, né? O time do Sparta Rotterdam, que tem bastante talento no elenco e está entregando resultados, né? O Sparta, para vocês terem uma ideia, é o 9º colocado da Eredivisie, está na frente do Utrecht, por exemplo, né? O Utrecht que nos últimos anos foi uma das forças aí a serem consideradas, agora sem o John Van den Brom, acaba não conseguindo muitos resultados de destaque. Então, é isso. Eu acho que o Sparta vem. Ok, a posição pode ser uma surpresa, mas né, eu já falava lá nos primeiros vídeos que a gente fez aqui que eu não esperava que o Sparta fosse ficar na parte de baixo da tabela por muito tempo. Então, as coisas agora estão funcionando para o Sparta Rotterdam e os pontos estão aparecendo. É algo que eu acredito que pode acontecer com o Emmen em algum momento da Eredivisie também. O Emmen tem esse histórico de montar bons times e de fazer bons jogos, mas não conseguir tantos pontos como merecia. Então eu acho que em algum momento isso tem que acabar. E o Emmen vai conseguir esses resultados que tanto persegue, né?
Os principais resultados da rodada foram esses, né? A gente pode destacar outras coisas, como o empate entre Emmen e Adel Dehar, que era um confronto direto, né? Então acabou sendo um resultado ruim para ambos. Os dois times permaneceram na zona de rebaixamento direto. O Emmen jogou melhor, dominou as ações ofensivas, né? As estatísticas desse jogo, para vocês perceberem. 27 finalizações do Emmen contra 7 do Adel Dehar, 71% de posse de bola contra 29 em favor do Emmen, né? Então 71 a 29 para o Emmen e 721 passes contra 301 passes do Adel Dehar. Então o Emmen dominou completamente a partida, mas acabou não conseguindo a vitória. E o Adel Dehar, eu acho que já deixou claro que vai ser isso daí até o final do ano. Ou pelo menos até o final da estadia do Ruud Brood no time de Raia. Né? Vai ser isso daí, vai ser um time jogando fechado, jogando de certa forma feio, né? Só cruzando bola na área e, né, tentar através desse tipo de atuação somar os pontos necessários para escapar do rebaixamento. É uma pena, porque eu acho que o Adenhag tem condições de fazer mais do que isso, só que o time simplesmente não aprendeu com o ano horrível que teve na última temporada, então vai pagar o preço mais uma vez, né? Além disso, outros resultados aqui para a gente citar, tem a boa vitória do Ajax, o Ajax se recuperando, metendo 4-0 no PEC. O Feyenoord também conseguindo um placar um pouquinho mais tranquilo, né? 3-0 na equipe do VVV. O AZ vencendo o Twente, o AZ reencontrando a vitória na Eredivisie, 3-1 para o AZ, fora de casa. Primeira vitória do Pascal Jansen no comando técnico do time de Alkmaar. O AZ que segue sem treinador ainda, né? Pascal Jansen é o treinador interino e aparentemente vai ficar até o fim da temporada, mas depois disso daí ele deve sair. Ainda não tem nenhum substituto definido. E o PSV também venceu. O PSV fez 2-1 na equipe do Utrecht. O Utrecht que realmente não está numa boa fase, não vem conseguindo desempenhar boas partidas, né? Sobre a rodada é isso, então vamos falar um pouquinho sobre as outras coisas que aconteceram. Nós tivemos Europa League e Liga dos Campeões na última semana, né? E o balanço foi um pouquinho ruim aí para as equipes da Eredivisie. Foram 3 derrotas e somente uma vitória. O único time que venceu na rodada foi o PSV, que já estava classificado. Né? Então o PSV garantiu a primeira posição do seu grupo na Europa League, enquanto o Ajax perdeu para a Atalanta por 3-0 na por 3-0 não, tô doido. Foi 1-0 só na Liga dos Campeões, acabou ficando em terceiro no seu grupo e por isso se classificou para a Europa League, para a fase 16 avos de final da Europa League. Na Liga Europa, AZ e Feyenoord acabaram derrotados. Né? O Feyenoord perdeu para o Wolfsberger, esse jogo que aconteceu na Áustria, 1-0 para o Wolfsberger, e o AZ foi derrotado pelo Rijeka da Croácia por 2-1. O AZ teve jogador expulso, né? Foi uma partida bem complicada pro AZ, né? Acho que é justo dizer que são resultados decepcionantes, principalmente o do AZ, né? Porque o Rijeka tinha, acho que 1 ponto, 1 ou 2 pontos na competição inteira, né? E o AZ dependia só de si para se classificar, né? Então, se vencesse o jogo, estava classificado e muito provavelmente em primeiro.
enquanto poderia se classificar até mesmo com um empate. Inclusive o AZ estava se classificando com um empate até o finalzinho do jogo, que foi quando saíram os outros gols na outra partida. E acabou que saiu o gol do Rijeka também, então não, mesmo que tivesse ficado empate num outro jogo entre Real Sociedad e Napoli, o AZ teria sido eliminado do mesmo jeito por conta da derrota, né? E o Feyenoord também é decepcionante, né? Porque você pensa, o Feyenoord num grupo que tem Dinamo Zagreb, CSKA Moscou e Wolfsberger, você olha, dá para passar, né? Mas o Feyenoord fez uma fase de grupos muito oscilante, né? Então a gente já não tinha tantas expectativas assim para o Feyenoord, né? Já tinha perdido o primeiro jogo para o Wolfsberger, perdeu o segundo também. Mas não, mas era o contrário, mas era o time que você poderia imaginar indo um pouquinho mais longe e nos seus melhores dias até dava para imaginar o Azen incomodando um pouquinho mais na Liga Europa. Acabou não acontecendo, foi só um sonho, né? Os times que passaram, PSV e Ajax, já têm adversários definidos. O Ajax vai pegar o Lille, da França, enquanto o PSV pega o Olympiacos, da Grécia, né? São dois jogos que tem lá as suas dificuldades, né? O time do Olympiacos é muito bom, acabou dando azar que caiu num grupo muito difícil, né? Um grupo que tinha o Manchester City e o Porto, então era complicado de imaginar o Olympiacos passando de fase, mas o Olympiacos foi bem na última Liga Europa também, acabou caindo só pro Wolverhampton, num jogo que teve até um pouquinho de controvérsia por causa do VAR. E o Ajax pega o Lille, né? O Lille que também tem ali a sua tradição já em competições europeias. Naturalmente eu acho que a gente espera um pouquinho mais do Ajax, né? Mas enfim, eu acho que é são dois jogos equilibrados aí para os dois times e são adversários que podem trazer dificuldades. Importante tanto o Ajax como o PSV ficarem espertos aí, porque pode acontecer de tudo, né? Principalmente mata-mata, né? Mata-mata com estádios vazios, né? Que aparentemente é o que vai persistir. Tem sempre aquela possibilidade do time entrar um pouquinho meio desligado, né? E o mando de campo não tem tanta vantagem, então é importante ficar ligado que são jogos aí que podem trazer surpresas, né? E por fim, uma última informação aí que aconteceu hoje de manhã, envolvendo o Feyenoord. O Feyenoord anunciou um novo treinador para a temporada 2021-2022. E é o nome que todo mundo esperava. Arne Slot, ex-treinador do AZ Alkmaar, que foi pivô ali de uma grande confusão na última semana, com o Slot sendo demitido no sábado de manhã, sendo que o AZ jogava no domingo à tarde. E, enfim, Slot fechado então com o Feyenoord para a próxima temporada. Então, inicialmente ele vai assumir só quando acabar a temporada 2020-2021, sucedendo aí o Dick Advocaat, que aparentemente vai encerrar a sua carreira de treinador de futebol, né? O Slot é um treinador jovem. Esse vai ser o segundo trabalho dele, segundo trabalho a nível profissional, né? E é um cara que gosta de jogar para cima, né? Um cara que gosta de um futebol mais moderno, como eu falei, um treinador jovem, né? Então ele tem uma formação mais recente. E eu acho interessante a gente traçar um paralelo com a questão do Yapstam, porque de certa forma eles são treinadores com um perfil parecido.
são treinadores mais jovens, são treinadores carecas, que são muito parecidos, mas tirando essa anedota aí bem inútil, são dois treinadores jovens, dois treinadores que iniciaram a carreira há relativamente pouco tempo e que têm uma filosofia totalmente oposta da filosofia do Dick Advocaat, que foi a mais próxima de dar certo nos últimos tempos no Feyenoord. Então, dois treinadores que gostam de um estilo de jogo mais moderno, mais ofensivo, né, com mais posse, toque de bola, uma situação aí mais ofensiva mesmo, né, que prioriza mais o ataque, os jogadores que gostam mais de partirem para cima. E a passagem do Jaap Stam foi uma coisa horrível, extremamente horrível, né? Lembra muito bem que o Feyenoord estava no meio da tabela, depois de quase primeiro turno inteiro, quando o Dick Advocaat chegou. Então, claro, são pessoas diferentes, são maneiras de gestão totalmente diferentes, né? Mas, enfim, fica aí a lembrança, né, de que a última vez que uma aposta parecida foi tomada, os rumos aí que o Feyenoord teve com o treinador acabaram não sendo os desejados. Então, enfim, a expectativa aí tá feita, que resta agora a gente esperar e ver o que vai ser esse final de temporada do Feyenoord e o início da próxima temporada sob o comando do Arne Slot. Beleza? Por hoje é só, então. Eu vou voltar na semana que vem com mais um vídeo sobre a Eredivisie. Semana que vem a gente tem vídeo no meio da semana. Tenho que ver também como que eu vou me organizar com isso. Se vai ter 2 vídeos ainda ou se vai ser um só. Enfim, eu ainda não decidi. Mas de qualquer maneira, fiquem ligados aí no canal. A divulgação é sempre feita também, então só ficar ligado no nosso grupo no Facebook, né, o Futebol Holandês, que os vídeos são sempre postados lá, tá bom? Então um abraço aí para todo mundo. Eu vou voltar pelo menos mais uma vez ainda em 2020, então fiquem tranquilos que tem mais vídeos aí a caminho, beleza? Até a próxima, galera.